Olá, aqui é a professora Yara e nós vamos resolver essa questão sobre tronco de pirâmide. Qual a área da secção transversal feita a 10 centímetros do vértice de uma pirâmide de base hexagonal? Sabe-se que o lado do hexágono regular da base mede 6 centímetros e a altura da pirâmide é 30 centímetros. Muito bem. A pirâmide já foi construída aqui, então vocês podem perceber que existe aqui um plano que seccionou essa pirâmide a 10 centímetros do vértice. Então, esse plano formou uma pirâmide menor aqui e um tronco. Na verdade, em qualquer tronco de pirâmide, quando você fizer o prolongamento das arestas laterais, a interseção desses segmentos de reta será um ponto, que no nosso caso aqui é o H, que é o vértice da pirâmide. Isso faz com que essa pirâmide pequena tenha suas medidas proporcionais à pirâmide maior, porque nós usamos aqui a ideia de semelhança, né? E quando nós colocamos as medidas da pirâmide menor sobre as medidas da pirâmide maior, nós descobrimos a razão de semelhança. Observem que a pirâmide tem a base hexagonal e aí, olhando de cima, nós conseguimos perceber que a base da pirâmide menor, ou seja, a base menor do tronco, também é um hexágono, né? E aí, os lados desse hexágono, o lado terá uma medida que será proporcional ao lado do hexágono maior, que é a base da pirâmide, ao qual esse plano, em azul, é paralelo. Então, muito bem, observando essa pirâmide, nós vemos que a altura da pirâmide menor é 10 centímetros, a altura da pirâmide maior, 30 centímetros. Então, a aresta da base menor está para 6, assim como 10 está para 30. Se a gente precisar da aresta lateral, nós também podemos fazer. A aresta lateral da pirâmide menor está para a aresta lateral da pirâmide maior. Então, essas medidas, essas são as unidades de medidas de uma pirâmide para outra. No caso das áreas, então, se a gente precisa, por exemplo, pensar na área da base menor sobre a área da base maior, ou na área lateral da pirâmide menor sobre a área lateral da pirâmide maior, aí nós teremos que igualar isso a razão ao quadrado, k ao quadrado. Se nós precisarmos de observar o volume, então o volume da pirâmide menor está para o volume da pirâmide maior, que é igual a k ao cubo, a razão de semelhança ao cubo. Então, vamos lá. 10 está para 30, que é igual a k. E k é essa constante de proporcionalidade. Simplificando a fração por 10, nós temos que k é igual a 1/3, né? Muito bem. Essa, então, é a razão de semelhança. A área da base maior, para, então, estabelecer uma semelhança também para calcular a área da base menor, que aí é a área da secção transversal. Então, a área da base maior é a área de um hexágono. Então, será 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como L vale 6, então 6 vezes 6 ao quadrado, raiz quadrada de 3, tudo isso dividido por 4. Nós temos, então, que a área da base maior vai ser 6 vezes 9, né? 54, raiz quadrada de 3 centímetros quadrados, né? Bom, agora a gente consegue, então, descobrir a área da secção transversal. Então, área da base menor sobre
a área da base maior é igual a K ao quadrado, que é a razão, né? A constante proporcionalidade ou a razão de semelhança ao quadrado. Então, a área da base menor sobre 54 raiz quadrada de 3 é igual a 1/3 ao quadrado. E esta, então, é a nossa área da secção transversal, que foi o que pediu. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!